Muito bem, vamos lá. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro O Consolador, psicografia do Chico, autoria espiritual de Emmanuel, e nós estamos na primeira parte, no item número 3, Ciências Especializadas, a partir da questão número 76. Muito bem, vamos lá. Nós vimos no nosso encontro passado, meus amigos, aqui algumas questões apresentadas pelos nossos amigos lá do passado e trazendo para nós alguns temas que eram na época, né, uma ficção científica, como por exemplo a possibilidade de viagens interplanetárias, né, preocupação com as características do nosso planeta. Na 75, já entrando um pouco mais na questão do espírito, perguntando se o espírito tem condições, né, ser obrigado a se adaptar às condições fluídicas de cada planeta, de cada mundo que ele vai viver, né? E aí então Emmanuel coloca que isso é imperativo, exatamente porque a cada mundo, cada organismo, principalmente ali o corpo fluídico, precisa se adaptar às características daquele mundo, né? Então as condições fluídicas são fundamentais. E isso é tratado, inclusive, no próprio Livro dos Espíritos, né? Na questão 76, entrando então agora, a gente volta a tratar agora das questões das ciências do nosso mundo, né? Trazendo ali duas questões envolvendo essa parte mais espiritual, essa parte mais futurista, né? Que a gente chama, inclusive, né? Hoje nós temos muitos filmes. Hoje não, né? Nós tivemos já muitos filmes, décadas de 1950, 1960, e séries também, quando eles procuravam imaginar como seria o futuro. Então é o que a gente chama de retrofuturista, né? Então eram aquelas roupas, aqueles computadores cheios de luzinhas piscando, robôs, imaginando como seria o futuro daqui a 50 anos, né? 50 anos se passaram, cá está o nosso futuro, e estamos aqui vivendo também as nossas expectativas de como será esse outro futuro, né? Mas enfim, agora na questão 76, voltamos aqui para o nosso mundo físico, e vamos lá. Perguntam os espíritos, perguntam os nossos amigos a Emmanuel: poderão os fenômenos da meteorologia ser controlados mais tarde pelos homens? Então, fenômenos meteorológicos, chuva, frio, coisas que na década de 1940 era realmente algo muito futurista, né? Então imaginar se nós pudéssemos controlar a seca, controlar a chuva, controlar os diversos fenômenos que vão acontecendo. E no presente nós temos, né, hoje a meteorologia trazendo ainda a previsão do tempo, ainda com tentativas de acertos, né, objetivos. Então hoje nós temos satélites, hoje nós temos, lembrando que os satélites começaram a ser experimentados a partir da década de 1970, portanto 30 anos depois daquele presente, né, que era começo de 1940. Então hoje nós temos ali a nossa órbita povoada de satélites, especialmente satélites meteorológicos, que permitem hoje, né, assim como também outros recursos de tecnologia e aplicações de inteligência artificial para fazer essa previsão, com cálculos, né, sobre pressão atmosférica, temperatura, umidade do tempo e imagens que vão fazendo. Então hoje, controlar nós não temos ainda condições, mas podemos fazer previsões do que aconteceu, né? Além do que também, nós vamos lembrar que nos casos 80 anos passados dessa época, nós tivemos grandes alterações no nosso mundo, incluindo, né, todas aquelas questões de aquecimento global, de trazendo ali um desequilíbrio, né, no nosso tempo, no nosso clima, trazendo ali grandes problemas para nós, né, especialmente por causa desse efeito estufa. Então, quer dizer, controlar nós não somos capazes, mas descontrolar, infelizmente, nós conseguimos fazer isso daquele período para cá, exatamente por causa dessa industrialização desenfreada, né, tanto que a gente lembra, né, para nós que temos um pouco mais de vivência, lembrando que se nós voltarmos
40 anos na época da nossa escola, a gente vai lembrar, por exemplo, que não se falava em ecologia, em ecossistema, em sustentabilidade. Então eram temas eram nomes que sequer eram conhecidos. Né? Isso poderia até ser falado nos meios mais acadêmicos, nos meios mais científicos, né? Mas a educação ambiental era algo que simplesmente não se falava. Né? Eu me recordo que morava na década de no começo de 1980, eu morava em Mato Grosso, no interior de Mato Grosso, e ali uma preocupação que se tinha naquela época era desmatamento da Amazônia, queimadas, que era algo muito recorrente naquele período. Né? Hoje não, hoje nós falamos na escola, crianças estão tendo educação ambiental. Exatamente para que a gente possa entender a relação do homem com o meio ambiente e todo, né, o ecossistema que o envolve, a forma como tudo isso é afetado. Então a gente vem trabalhando com tecnologia para prever, tecnologia para controlar. Hoje nós temos, por exemplo, energias sustentáveis, energias renováveis, eólica, solar, energia das marés e vários outros tipos, né, de biocombustíveis e tudo mais, não apenas visando, né, o distanciamento, tanto quanto possível, dos combustíveis fósseis, porque são limitados, não são renováveis, mas pelo efeito que isso causa no meio ambiente. Né? Então, dentro do meio espírita, por exemplo, quem fala bastante sobre isso é exatamente André Trigueiro, né, que tem ali por ele ser um jornalista e trabalhar com esse jornalismo ambiental, então ele dedica também o conhecimento espírita para falar sobre isso, para trazer para nós essa conscientização a partir da perspectiva do espírito sobre a importância da preservação, do cuidado aqui junto ao nosso planeta. Né? Além, claro, né, de tudo aquilo que a gente vem acompanhando, de grandes nomes, né, do nossa história contemporânea sobre me fugiu o nome agora, mas ambientalistas, sobre pessoas que procuram sempre esclarecer a sociedade, né, com métodos muitas vezes proveitosos, outros não, né, mas enfim, ativistas, eu queria lembrar esse nome. Então, os ativistas hoje em prol da ecologia, né, então a gente lembra, né, um dos maiores nomes que a gente teve, principalmente ali falando dos oceanos, foi Jacques Cousteau, né, ele que trouxe para nós ali um grande respeito, um grande carinho pelo mar, pela forma como ele se relacionava, né, com esse bioma. Mas, enfim, poderíamos então controlar mais tarde pelos homens os fenômenos da meteorologia? A resposta de Emmanuel. Os fenômenos meteorológicos incontroláveis pelas criaturas humanas não o são pelos prepostos de Jesus, que buscam dispô-los de acordo com os ascendentes espirituais a serem observados em todos os processos evolutivos. Não olvidemos, contudo, quer dizer, não esqueçamos, contudo, que a Terra é uma escola. Se não é possível conceder, por enquanto, um título de conhecimento total aos discípulos rebeldes e preguiçosos, isso será possível um dia, quando a evolução moral houver atingido o nível indispensável ao aproveitamento dessa ou daquela força em benefício de todos. Então, quando é colocado para nós aqui que os fenômenos meteorológicos, embora incontroláveis pelas criaturas humanas, não o são pelos prepostos de Jesus, a gente vai lembrar que nós, inclusive, estamos estudando no Livro dos Espíritos o capítulo que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E ali nós temos um item que fala exatamente sobre a influência dos espíritos nos fenômenos da natureza. E isso não apenas, né, no caso da geologia, como, por exemplo, maremotos, terremotos, vulcanismo, mas também falando sobre meio ambiente, já que nós falamos de tempestades, furacões, né, a gente lembra que a quantidade de furacões que vem acontecendo, né, nessas últimas décadas, vem aumentando gradativamente, trazendo grandes preocupações. O que era um evento esporádico, hoje já é um evento esperado
para que aconteça não apenas uma vez, mas várias vezes em determinadas regiões, como é o caso, por exemplo, daquela região dos Estados Unidos ali, perto ali do sudeste, Miami, mais ou menos, né? Ali no Caribe, aquela região. Então, os espíritos estão presentes. E é claro que Kardec trouxe algumas informações sobre essa intervenção dos espíritos nesses fenômenos a título de conhecimento, mas que não era, como nós já conversamos, não era o foco, né, do estudo, do trabalho que ele fazia, falar para nós sobre a intervenção dos espíritos nesses fenômenos específicos. Então ele foi trazendo ali apenas um ou outro conhecimento, só para a gente poder ter uma ideia, né, da influência como um todo. Mas o foco principal era um trabalho mais moral, um trabalho mais de esclarecimento a respeito da realidade do mundo espiritual para todos nós, fugindo um pouco daquela ideia, né, dos dogmas que as religiões tradicionais costumam trazer. Então muita coisa ainda precisa ser explorada, precisa ser aprofundada nesse campo de estudo dentro da doutrina espírita. Então, aqui inclusive também tem um detalhe interessante, quando se fala, né, que poderão os fenômenos ser controlados pelos homens, hoje nós temos também aqueles processos, né, de bombardeamento de nuvens para poder provocar chuvas e tudo mais. Então, temos ali algumas tentativas, né, mas principalmente o estudo da dinâmica da natureza para que a gente possa direcionar a ação dos homens na relação com o meio ambiente. Muito bem, questão 77. Os espíritos se preocupam com a botânica. É uma pena que o Dudu não está aqui, né, porque esse é o assunto que ele gosta. Né, é da área de trabalho dele, da área de pesquisa dele, né, de estudo dele quando ele se formou na biologia. Mas, enfim, também conversamos sobre isso no Livro dos Espíritos, lá naquela parte do final que fala sobre os 3 reinos, é a última parte do segundo livro, dentro do Livro dos Espíritos, né, que trata do mundo espiritual, do mundo espírita de um modo geral. Então ali nós falamos dos 3 reinos, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Kardec também ele dá apenas uma pincelada nesses temas, porque mais uma vez não era foco de estudo dele, mas era ali um campo que era apresentado que merece e merecerá um estudo mais aprofundado nesse sentido. O que a gente tem observado, tanto no caso dos minerais, como no caso dos animais, os animais, o mineral e o vegetal, eles têm sido pouco explorados. Mas no caso do animal, a gente já tem ali algum trabalho mais direcionado. É o caso, por exemplo, né, da doutora Irvênia Prado, né, que é veterinária, e ela faz um estudo sobre isso, assim também como outros pesquisadores espíritas, né, que falam sobre a relação do animal com o mundo espiritual, ou seja, o princípio inteligente na condição animal. Então, nós tivemos vários estudos sobre isso, né, como são os espíritos no mundo espiritual, como é o processo de reencarnação, quanto tempo demora para que isso aconteça, de que modo que os espíritos cuidam, tratam, lidam, né, com os animais aqui do nosso mundo, animais selvagens, animais domésticos e tudo mais. Né? Então, Kardec trouxe alguma coisa sobre isso, mas na parte dos vegetais, isso é pouco explorado. Né? E aqui, então, essa pergunta ela é bem interessante, porque ela traz para nós um complemento, né? Porque aqui na 77 nós temos se os espíritos se preocupam com a botânica, e no 76, 78, a zoologia acaba sendo aqui objeto de atenção dos espíritos. Então veremos nesses 2 capítulos, nessas 2 questões, assuntos bem interessantes aqui para a gente desenvolver. Então, inicialmente, os espíritos se preocupam com a botânica. Na botânica encontrais as mesmas incógnitas dos princípios, apenas explicáveis pelos fatores transcendentes, o que prova a atenção do plano espiritual para com o chamado reino dos vegetais. O que significa isso? Apenas explicáveis pelos fatores transcendentes. Né? Como é que está o som, pessoal? Me dá um ok, por gentileza? Só para orientar aí a Angelina. Temos som, pessoal? Ok, obrigado. Muito bem. Então,
quando fala sobre esses fatores transcendentes do mundo espiritual, aqui o que ele está querendo dizer é exatamente sobre que na natureza, especialmente no reino vegetal, as plantas, por exemplo, uma semente que germina, uma planta que se desenvolve, que cresce, que dá os seus frutos, que se reproduz, não é simplesmente um mecanismo automático da natureza. Existe algo mais que vai além do automatismo que nós imaginamos, mas vendo ali o princípio vital como elemento essencial que dá vida a esses seres. Porque foi feita uma divisão muito clara no passado a respeito dos seres animados e dos seres inanimados. Os animados são aqueles que têm vida. Ânima vem de alma. E os inanimados são aqueles que não têm vida. No caso, por exemplo, dos minerais. A partir do momento em que nós temos um ser animado, significa que ele tem vida. Se ele tem vida, não é apenas um mecanismo da natureza, mas é algo que transcende a realidade espiritual. Por isso, então, ele coloca que, nesse caso, essas incógnitas desses princípios só podem ser explicados pelos fatores transcendentes. Mas ele continua, antes da gente começar aqui a desenvolver um pouco mais o raciocínio. Esse departamento da natureza, campo de evolução como os outros, recebe igualmente o sagrado influxo do Senhor, através da assistência de seus mensageiros, desde os pródromos da organização planetária. Recordai-vos de que o homem é discípulo numa escola que o seu raciocínio já encontrou organizada pela sabedoria divina, e em nome daquele que é a origem sagrada de nossas vidas, amai as árvores e tende cuidado com o campo, onde florescem as bênçãos do céu. Então aqui nós temos dois pontos importantes. Primeiro, entendermos aqui a relação dos espíritos com o meio ambiente, por exemplo, especialmente com o mundo vegetal. Então, eu pelo menos sempre imaginei como é a ação dos espíritos, ou qual o efeito, a partir da visão espiritual, quando nós temos, por exemplo, uma grande queimada, quando nós temos um grande desmatamento, uma grande tragédia ambiental envolvendo as plantas, né? Então, no caso, por exemplo, nós temos visto recentemente na Europa, no Brasil também nós tivemos isso, grandes queimadas, grandes incêndios. Quais são exatamente os elementos espirituais que acabam sofrendo o impacto desse tipo de fenômeno que é o incêndio, que é o fogo? Né? Então, aqui, de que modo que os espíritos recolhem, por exemplo, né, aqueles espíritos envolvidos na natureza, e de que modo que eles se dedicam a restabelecer a natureza, fazendo com que ela retome a sua vitalidade. Então isso também é algo que nós pouco compreendemos. Da mesma forma que eu tinha comentado com vocês, que nós temos, por exemplo, associações de classe dentro do ambiente espírita, como é o caso, por exemplo, da Associação Médico Espírita, como é a Associação dos Psicólogos Espíritas, como é a Associação Brasileira dos Artistas Espíritas, e várias outras de pedagogos, de delegados, de juristas, de juízes e outras associações de classe, nós teremos, quase temos agora, né, com esses veterinários e zootecnistas dedicados ao estudo dos animais, certamente nós teremos no futuro também biólogos dedicados a isso. Porque a natureza é um campo de pesquisa e nada mais justo do que termos especialistas encarnados nessa área, olhando agora para a natureza, olhando para uma semente que germina, por exemplo, de ver aquela experiência clássica do feijão que nós fazíamos na escola, pega um grãozinho de feijão, coloca ele num pedaço de algodão umedecido e aguarda 3 dias para ver ali a germinação daquele grão. Então, ver ali a natureza agindo dessa forma, nós vamos olhar ali toda a estrutura genética, vemos toda a estrutura da planta, da semente, para ver como é que ela germina, a partir do contato com a água e tudo mais. Mas espiritualmente, como é que nós vamos ver isso? Porque a ideia de uma planta que germina a partir de uma semente é a mesma ideia de uma célula. Então, nós vemos a célula como algo que é vivo, que se desenvolve,
E aí, então, retomando aquela mesma ideia de Darwin, que falava sobre a evolução das espécies, e os cientistas passaram a entender Darwin como falando sobre a origem da vida a partir do nada, e Darwin não toca nesse assunto, ele apenas fala sobre a evolução da vida e não sobre o surgimento da vida. Esse surgimento para nós é um grande enigma. E aí, nesse caso, então, como nós temos um feijãozinho, um grão, uma pequena semente que germina, é possível nós recriarmos uma semente a partir do nada? E aí nós vamos saber que não, porque uma planta nasce de uma planta, ou seja, é uma replicação da vida. Aquele feijão vai gerar uma vagem, essa vagem vai gerar um novo grão, esse feijão vai gerar um outro e assim ele vai se multiplicando indefinidamente. Então, da mesma forma que nós vemos desde o início dos tempos, quando surgiram os primeiros resquícios de vida vegetal, nós estamos hoje vivendo simplesmente a replicação dessa mesma vida. Porque não foi possível para nós criarmos uma vida nova no meio do caminho. Portanto, o elemento espiritual, esse elemento vital e também espiritual, que nós ainda não compreendemos, é algo que vai ser estudado exatamente por esses interessados em olhar para essas plantas a partir da visão espiritual. Então, quando nós olhamos o funcionamento de uma semente, nós passamos a desenvolver um raciocínio que sai da semente para uma floresta. E aí, nessa floresta, a gente vai lembrar, por exemplo, André Luiz, vai lembrar, por exemplo, irmão Jacó, né? Lá no livro Voltei, por exemplo, ele lembra que aqueles que desencarnam eram levados para ambientes da natureza para revitalização. Assim como André Luiz também comenta que muitos tratamentos espirituais são feitos com espíritos coletando fluidos que são emanados pelos elementos naturais, pela natureza, pela água, pela rocha, pelos vegetais, para poder transformar isso nessa substância revitalizadora para nós, espíritos. Então, mas de que modo que esses elementos são trabalhados? Então, quer dizer, de uma semente, assim como fala, do átomo ao arcanjo, nós podemos focar especificamente na natureza. De uma semente até uma floresta, nós vemos ali que não são seres inanimados, são seres vivos, seres que têm contato com a natureza e que esse universo todo precisa ser compreendido. Principalmente porque a natureza em si, ela estabelece uma relação entre espécies, né? Então nós vamos ter, por exemplo, os animais, vamos ter os homens, vamos ter o meio ambiente, o clima de um modo geral. Tudo isso então fazendo parte dessa grande cadeia de seres criados por Deus. E passaremos a entender isso de um modo mais profundo conforme os nossos estudos forem se desenvolvendo. Então é algo hoje muito pouco explorado. O máximo que nós conseguimos até agora, como eu comentei, foi exatamente tratar dos animais, com esses veterinários dedicados a esse estudo. Mas os vegetais em si acabam sendo pouco compreendidos. Mas os serão a partir do momento em que nós começarmos a aprofundar os nossos estudos dentro desse campo de pesquisa. Avançando um pouco mais, 78 então. A zoologia é também objeto de atenção dos planos espirituais? Sem dúvida, também a zoologia merece o zelo da esfera invisível, mas é indispensável considerarmos a utilidade de uma advertência aos homens, convidando-os a examinar detidamente os seus laços de parentesco com os animais dentro das linhas evolutivas, sendo justo que procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob o seu cuidado amigo. Os reinos da natureza, aliás, são campo de operação e trabalho dos homens, sendo razoável considerá-los mais sob a sua responsabilidade direta que propriamente dos espíritos, razão por que responderão perante as leis divinas pelo que fizerem em consciência com o patrimônio da natureza terrestre. Então, mais uma vez aqui, nós só passamos a ter um cuidado maior com aquilo que nós compreendemos. Né? Então, por que eu vou me preocupar com as plantas? Para que eu vou me preocupar com os animais? Se eu não tenho um entendimento sobre eles,
a respeito da sua natureza, a respeito da sua função na nossa existência, a respeito das responsabilidades que nós teremos sobre aquilo que nós fizermos ou deixarmos de fazer contra ou a favor. Aqui no final, por exemplo, que sendo razoável considerá-los mais sob a responsabilidade direta dos seres humanos, dos homens, do que propriamente pelos espíritos. E aí ele coloca, razão por que responderão perante as leis divinas pelo que fizerem, em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. É aí que nós conversamos, então, a respeito de André Trigueiro, que escreveu aquele livro, falando sobre meio ambiente e espiritismo. E estudando sobre meio ambiente e espiritismo, ele comenta exatamente sobre o legado que o homem deixa, não apenas para as gerações futuras, porque esse é um dos jargões que nós utilizamos hoje, né? Temos que cuidar do nosso planeta para deixar para os nossos filhos. Sendo que, na verdade, nós estamos cuidando do nosso planeta para nós mesmos, já que nós seremos esses indivíduos do futuro, já que nós temos responsabilidade sobre aquilo que nós mesmos encontraremos. Com relação, por exemplo, ao consumo excessivo, ao consumo exagerado dos recursos da natureza, para gerar para nós mesmos o supérfluo, e, consequentemente, pela grande geração de lixo que nós deixamos no nosso ambiente, e que depois de 2, 3 reencarnações, nós voltaremos a encontrar esse mesmo ambiente que nós criamos. Seja um ambiente favorável ou desfavorável. E, pelo menos pelo que eu saiba, não conheço nenhum outro estudioso do Espiritismo que trate de meio ambiente. Nós vamos encontrar sobre mediunidade, nós vamos encontrar sobre magnetismo, sobre fluidos, sobre perispírito, sobre evangelho, sobre tudo quanto é tema, menos o meio ambiente. Então, quer dizer, é um tema que para nós também é novo e que, por acaso, acaba sendo quase que um tema, digamos, exótico. Poxa, que diferente, ele fala sobre isso, mas nós não conseguimos ainda assimilar a gravidade, a responsabilidade que nós temos sobre esses eventos. Porque assim como nós estudamos, por exemplo, sobre provas e expiações, envolvendo relacionamentos, envolvendo o nosso organismo, envolvendo as escolhas que nós fazemos dentro do campo moral, dentro da nossa relação com a natureza, nós também temos essa responsabilidade, que será transferida no futuro a título de provas e expiações. Então, imaginando, por exemplo, esses indivíduos que desmatam, que destroem, no caso da ganância, por exemplo, da sociedade, que faz isso conscientemente na exploração de recursos naturais, quando nós vemos, né, poderíamos, se tivéssemos um estudo mais elaborado, por exemplo, produzir slides com fotografias sobre aquilo que o homem faz contra a natureza. Vazamento de petróleo, incêndios, desmatamentos, mineração, quando vemos aquelas enormes crateras que são produzidas, no caso, por exemplo, de Serra Pelada, quando nós vemos, né, aquelas crateras enormes em busca do ouro, aquela busca desenfreada. Nós vemos, por exemplo, em Minas Gerais, essa tragédia que aconteceu, essas tragédias que aconteceu, né, por exemplo, em Brumadinho, que tivemos ali aquele desmoronamento daquela barreira, né, que acabou gerando aquela destruição toda. Então não foi apenas a barreira em si e a destruição que provocou, mas o que levou o homem a produzir aquele tipo de estrutura para chegar nessas consequências finais. E então vermos tudo isso mostra para nós o grande descuidado que nós estamos tendo na natureza em busca da satisfação dos nossos interesses materiais. Mas aí a pergunta fica, aquele homem, por exemplo, que provocou um incêndio, aquele fazendeiro que provocou um grande desmatamento, aquele indivíduo que é responsável por uma empresa de mineração, ou no caso de petróleo, né, de prospecção de petróleo, que provoca todas essas grandes tragédias que nós vemos aqui no nosso mundo hoje, quais são as consequências morais que decairão sobre ele? Quais são as responsabilidades que ele vai ter que assumir no futuro?
Porque da mesma forma que nós vemos um indivíduo que reencarna num ambiente de guerra, porque ele tem alguma relação com aquele mundo, com aquele ambiente que ele gerou no passado e agora ele volta para se deparar com as consequências daquelas escolhas, nós vemos também aquele indivíduo que reencarna, por exemplo, num ambiente absolutamente árido, absolutamente improdutivo, passando as maiores necessidades para a sua sobrevivência mais básica, e a pergunta fica, qual é a implicação da sua escolha do passado nessa relação com o seu presente? Então temos consequências graves nisso tudo. Aquelas empresas, por exemplo, que destroem o meio ambiente jogando lixos, jogando emissão de poluentes, sejam eles poluentes líquidos ou poluentes gasosos, seja lá como for. De que modo que isso implica na sua vida futura e de que forma que ele vai responder por aquilo que ele fez. Né? Então, por isso, como é colocado para nós aqui por Emmanuel, tanto na parte da zoologia como também na parte da botânica, nós temos responsabilidades, mais uma vez como ele colocou. É importante pensarmos que, assim ele colocou, né, nos reinos da natureza, e aqui então ele coloca de um modo geral, são o campo de operação e trabalho dos homens, e não dos espíritos. Porque esse mundo material diz respeito à nossa vida material. É claro que os espíritos estão atentos, acompanhando no seu desenvolvimento, dando ali toda a assistência necessária, mas na verdade nós falamos aqui sobre a responsabilidade de nós encarnados cuidarmos do mundo material. Então teremos mais para frente também, aqui por exemplo no caso da zoologia, como já falei para vocês, né, então o caso de Dr. Ivênia Prada, e também de outros, me esqueci o nome agora de um escritor. Deixa eu pesquisar rapidamente aqui, pessoal, só um instantinho. Espera aí. Rapidinho, só para lembrar o nome dele, que senão eu não vou conseguir ficar tranquilo aqui. Vou colocar aqui animais e espiritismo, que nós vamos ver aqui sobre a reencarnação dos animais e tudo mais, né? Só um instante. Também não. Rapidinho. Alma dos animais. Eu não estou conseguindo aqui achar o nome daquele autor. Espera aí. Aqui. Aqui acho que eu encontrei, só um instantinho. Não achei que eu queria colocar para vocês. Mas o Chico já falou sobre isso. Animais nossos irmãos, será que é esse? Deixa eu ver aqui. Animais nossos irmãos. Livro sobre animais e meio ambiente. Não vou conseguir localizar agora, mas depois eu passo para vocês. Eu acabei me esquecendo o nome do autor. E ele foi um dos primeiros a falar sobre esse assunto. Mas, enfim, a questão que a gente coloca é que, ainda assim, através dessas pesquisas que nós fazemos a respeito da relação do espiritismo com a zoologia, ainda está muito vinculada aos animais de estimação, principalmente pela dor que se provoca no caso da desencarnação desses animais que praticamente se tornaram, na atualidade, parte da nossa família. E aí então as pessoas sentem, né, a perda do animal, e aí então vem esses esclarecimentos para explicar para nós o que acontece exatamente com esses espíritos.
ou com esses espíritos animais. Mas quando nós falamos sobre vida animal de um modo geral, nós podemos pensar, por exemplo, numa savana africana. Podemos pensar naquilo que acontece nos oceanos, com esses grandes cardumes que nós encontramos. Podemos falar sobre a floresta amazônica, onde nós encontramos animais ali das mais variadas espécies, considerado ali, né, um dos biomas mais ricos que nós temos no nosso planeta. Então temos muito ainda a se estudar. Não apenas ali a respeito da nossa relação com os nossos animais mais próximos, né? Mas, por exemplo, sobre a alimentação, que nós vamos encontrar que é algo extremamente complexo. Né? Nós vamos falar sobre a vida selvagem, vamos falar sobre a relação dos homens na exploração dos animais. Tem até um documentário que eu cheguei a falar para vocês sobre ele, um documentário que é até bastante difícil de assistir, pela forma explícita, pela forma direta como é mostrada a relação do homem com o animal, principalmente tratando das questões do sofrimento. Nós vamos ter, por exemplo, ali, né, o documentário chama A Carne é Fraca. É muito doloroso assistir esse documentário, mas ele fala da relação do homem com os animais em 5 aspectos diferentes. Ele fala sobre a relação de companhia, que é o caso dos animais de estimação. Ele fala sobre o consumo de carne e de produtos animais. Ele fala sobre o entretenimento, no caso do circo zoológico. Ele fala sobre o trabalho com os animais, no caso, por exemplo, de cavalos, camelos, que é o caso de transporte. E ele fala sobre experiências em laboratório. Algo que hoje no Brasil, por exemplo, foi assinado, inclusive, recentemente, uma lei proibindo qualquer tipo de experiência de indústria, de testes de medicamentos ou produtos com animais. Então, falo desses 5 aspectos, dessas 5 formas de relação que nós, seres humanos, ainda abusamos, né, e provocamos muito sofrimento nos animais. Então é algo que tem muita coisa a ser estudada ainda, não apenas dentro da perspectiva espiritual, mas dentro da perspectiva moral em especial. Então é algo que nós tivemos ali na década de 1990, começo dos anos 2000, esses autores que se mostraram muito mais ativos dentro desse campo de pesquisa, e agora nós tivemos ali uma pequena queda, onde não se estuda, onde não se fala mais, bom dia, abraço, onde não se fala muito mais sobre esse assunto, a menos que se fale sobre a relação com os animais de estimação. Exatamente por causa da dor que se provoca nos encarnados, não pelos animais em si. Então temos bastante coisa para estudar ainda. Na questão 79, que aqui já é bem interessante, e a última questão que vem, né, nesse Ciências Especializadas, porque o item 4 fala sobre ciências combinadas, que é o próximo item que nós vamos estudar. Mas nessa última questão, como interpretar nosso parentesco com os animais? Então ele diz assim para nós. Isso porque, né, a gente lembra que quando Kardec, né, eu já falei sobre isso para vocês, mas vale a pena lembrar, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857, os espíritos que responderam a ele sobre a origem do espírito humano, a resposta deles foi que o homem era um ser criado à parte, diferentemente do reino animal. Né? Então isso foi falado para ele, e Kardec então confirmava isso depois com comentários, lembrando que realmente, né, o espírito humano é um ser à parte, ele não deve ser confundido com os animais, que tem ali um outro caminho evolutivo e tudo mais. 1857. Em 1859, Darwin lança a origem das espécies. E ali ele fala exatamente sobre a relação do ser humano com o reino animal. Quando é em 1860, um ano depois, Kardec lança a segunda edição do Livro dos Espíritos, trazendo uma pergunta que nós vamos estudar exatamente naquela parte dos 3 reinos,
que trata exatamente disso, quando Kardec diz: foi dito pelos espíritos, ou melhor, os espíritos que afirmaram que o homem não tem relação, eles estavam errados? Porque Kardec foi diretamente influenciado por esse estudo de Darwin. E aí então os espíritos respondiam que era um campo ainda a ser explorado, que havia poucas informações e tudo mais. E aí Kardec já compreende essa questão da evolução. E aqui então, agora em 1940, quando é lançado esse assunto, vejamos aqui o que os espíritos responderam. Como interpretar nosso parentesco com os animais? Aqui então já tinha um pensamento consolidado de que nós éramos uma evolução. Porém aqui ainda havia nessa época a ideia de que nós éramos uma evolução dos macacos. Sendo que na verdade os macacos são uma outra linhagem que acabou se desenvolvendo por um ramo diferente, em que todos nós encontraremos num ponto em comum um ser comum que viveu ali por volta de 7 milhões de anos. E dele, então, nós tivemos essas duas vertentes, a vertente animal e a vertente humana, que foi ali nesse período de milhões de anos, se desenvolvendo e evoluindo através de outras tantas reencarnações, ou tantas outras ramificações. Mas, independentemente disso, quando nós falamos da evolução biológica, nós temos a evolução espiritual do princípio inteligente. De que modo que ele foi se desenvolvendo e selecionando as espécies mais compatíveis. Porque, inclusive, os espíritos disseram, né, que por que Deus escolheu o ser humano como sendo ali o corpo ideal para que nós encarnados pudéssemos aqui nos desenvolvermos como espíritos que somos. Aí nós vemos ali, né, claro que pelas nossas conclusões, pelas nossas deduções, que é exatamente porque ali é uma estrutura biológica mais perfeita para que nós pudéssemos reencarnar, dada a nossa condição espiritual. Então essas espécies foram sendo selecionadas e estimuladas no seu desenvolvimento até chegarmos naquilo que nós somos hoje. Vamos lá. Então, como interpretar nosso parentesco? Considerando que eles igualmente possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino hominal, como, por nossa vez, alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude. A escala de progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é a atração, o vegetal é a sensação, o animal é instinto, o homem é a razão. O anjo é a divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Então aqui começa, acho que talvez o que mais se destaca nessa resposta, no quadro exíguo dos vossos conhecimentos. Ou seja, na situação em que nós nos encontramos, em que conhecemos tão pouco a respeito desse processo evolutivo, o que Emmanuel coloca para nós aqui é que nós nos preocupemos muito mais com um laço de fraternidade com todos os reinos da natureza. O respeito, por exemplo, pelo mundo mineral, o cuidado que nós temos que ter, por exemplo, com a água, o cuidado que nós temos que ter com os combustíveis que nós utilizamos, o cuidado que nós temos que ter com os vegetais, com as plantas, com as nossas florestas, com as plantas aquáticas, com as plantas terrestres, o cuidado que nós temos que ter com os animais de todas as espécies, desde aqueles que são das espécies mais imperceptíveis para nós, até aquelas espécies mais claras que convivem diretamente conosco. Então, olharmos para todos esses reinos e termos essa visão espiritual, e não apenas uma visão objetiva de mundo, porque a visão objetiva de mundo faz com que nós consumamos todos esses recursos
sejam recursos minerais, animais ou vegetais, simplesmente para a satisfação dos nossos interesses, que infelizmente se tornam cada vez mais ambiciosos, principalmente pela quantidade de espíritos viventes no nosso mundo hoje. Num planeta em que nós temos 8 bilhões de pessoas, valeu Brasil, em que nós temos um planeta com 8 bilhões de pessoas, fica sempre aquela dúvida também, será que o nosso planeta vai ter recurso suficiente para poder suportar tamanho consumo que nós temos hoje? Teremos comida suficiente? Teremos recursos suficientes? Hoje nós temos um tema que vem sendo discutido com muita intensidade na atualidade, inclusive virando disputas geopolíticas bastante preocupantes, que é a questão das terras raras. Terras raras é um conjunto de elementos químicos, que são minerais, que são extremamente valiosos para aplicação na tecnologia que nós temos hoje. Celulares, computadores e tantos outros produtos de alta tecnologia que dependem desse tipo de recurso. Só que eles estão concentrados em certas regiões do nosso planeta. O Brasil, por exemplo, na Ucrânia, na China. E aí então fica aquela disputa, porque os países, as empresas em especial, mas os países que cediam esses lugares, desejam esses recursos. Porque a tecnologia, a evolução tecnológica hoje, é o que tem o domínio do nosso mundo. Aqueles que mais detêm tecnologia é aqueles que mais enriquecem, é aqueles que têm mais condições, né, de agregar valores, né, aos seus produtos e, consequentemente, fazer um domínio não apenas econômico, mas também geopolítico. Só que esses países estão tendo uma escassez muito grande desses produtos. Para isso, então, eles começam a procurar, da mesma forma que aconteceu no passado, ali no século XVIII, século XIX, quando nós tivemos aquele período da colonização, quando a África foi ali recortada e dividida por países europeus pelos seus recursos e tudo mais. Hoje nós estamos tendo ali uma outra corrida para tentar exatamente dominar esses campos, essas regiões, para ter aí a obtenção desses minérios, para manter essa soberania, essa superioridade tecnológica, porque o minério é isso, né? Você, para dominar a tecnologia, você precisa de material para construir computadores, para construir chips, por exemplo. Então não tivemos ali o famoso Vale do Silício? Pois é, agora o silício ele se tornou ali, além de ser naturalmente importante, nós temos outros minérios que vão sendo agregados agora para fazer com que tudo isso combinado gere a tecnologia que nós temos hoje. Então hoje nós temos essa preocupação. Então o mundo animal, vegetal, animal, tudo isso faz parte desse grande escopo que faz parte dos interesses naturalmente dos seres humanos, mas também, olhando a partir da perspectiva moral, também é ali elemento de grande responsabilidade, que nós temos que ter essa preocupação. Não apenas de uma consciência ecológica, mas uma consciência espiritual. É daí que Emmanuel coloca para nós, no caso específico dos animais, por exemplo, não é olhar para o animal apenas porque eles são bonzinhos e nós temos que cuidar, mas para vermos que são princípios inteligentes em evolução e que a nossa capacidade intelectual e o nosso desenvolvimento moral nos coloca exatamente como irmãos mais velhos desses seres e que temos que cuidar deles. Agora, de que forma que isso vai acontecer, se torna para nós um grande enigma. Nós já conversamos, por exemplo, num estudo passado, aqui encaminhando já para o final do nosso estudo, a respeito de como lidaremos com o alimento de proteína animal. É claro que poderíamos dizer, não, o homem tem que se tornar vegetariano. Só que as coisas não acontecem dessa forma. Primeiro porque nem todas as sociedades do nosso mundo hoje têm uma alimentação adequada para sustentar os seus participantes, os seus membros. Então, porque para termos uma dieta bem balanceada,
há a necessidade de nós termos uma indústria bem desenvolvida, a capacidade de nós comprarmos esses produtos, o que não é fácil. Pegarmos, por exemplo, para alguém que vive num ambiente muito pobre, como é que a gente vai pensar em proteína rica, que tem que consumir soja, todos esses debates que nós temos hoje, né? Não, porque a soja tem toda a proteína. Fala para alguém que passa fome na África para ver se a soja faz alguma diferença. Ele vai olhar para aquele animal que está mais próximo, para aquela ovelha, para aquele cabrito, para aquele boi, porque aquilo é a fonte de alimentação dele. Para o porco, para a galinha, seja lá qual for. Para aqueles que vivem, por exemplo, na região litorânea, o alimento marítimo, o alimento aquático, né, ou seja, ribeirinho, é fundamental para a sua dieta. E mais do que isso, hoje nós temos uma estrutura econômica montada em cima da produção desses alimentos que para nós também se torna uma grande dificuldade de fazermos simplesmente uma modificação. Fecha todas as empresas que são produtoras de carne, todos os frigoríficos, e vamos então demitir todo mundo e depois começar apenas a consumir proteína animal, proteína vegetal. Como faremos isso de uma hora para outra? E eu até trouxe para vocês um exemplo que é algo bastante interessante. No sul do Brasil, não me recordo se era em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul, havia uma comunidade que ela vivia em função da produção de fumo. As folhas de fumo movimentavam a economia de toda a região. E a gente fala, bom, o tabagismo hoje é um problema sério. É um problema que gera para nós um grande prejuízo, afetando a saúde das pessoas. Só que nós temos, por ironia do destino, né, nós temos uma região toda que se sustenta com a produção das folhas de fumo. E aí basta simplesmente de um dia para o outro você desvincular aquela comunidade daquilo que sustenta, que dá sustentação para elas? De que modo que nós vamos fazer uma transição, fazer com que elas parem de produzir aquele tipo de produto para produzir um outro produto que vai dar para elas sustentação? Então, nesse caso, no caso dos animais, nós temos hoje cadeias econômicas, socioeconômicas montadas, que precisam, sem dúvida nenhuma, ser transformadas, mas para isso nós temos que, primeiro, ter a vontade de substituir. E para isso há a necessidade de nós desenvolvermos valores que são muito mais profundos do que aqueles que nós temos hoje. Valores que trazem para nós uma consciência ambiental, uma consciência espiritual, responsabilidade moral, sentimento de fraternidade com o meio ambiente, com as pessoas que vivem dessa forma, igualdade econômica para que todos tenham as mesmas oportunidades de se sustentar, de sobreviver e até mesmo de viver. Então é algo que nós vamos desenvolvendo com o tempo, porque como a gente sempre lembra, o desenvolvimento intelectual ele é rápido, mas o desenvolvimento moral ele é muito lento. E para que essas mudanças ocorram, há a necessidade de nós termos uma mudança moral muito significativa, muito profunda. Coisa que vai acontecer, infelizmente, com muita lentidão ainda para nós. Então são questões que são colocadas, no caso de Emmanuel, por exemplo, que fala que nós temos que não nos preocuparmos com a questão espiritual, porque falta para nós ainda elementos, falta para nós ainda subsídios, né, informações para que a gente possa entender a complexidade disso tudo. Mas que nos preocupemos nesse momento com esse sentimento de fraternidade. Porque é ele que vai fazer com que nós cuidemos do meio ambiente pelos valores que nós desenvolvemos e não pelo entendimento que nós temos. Eu tenho que cuidar do animal não é porque eu sei que ele é um espírito que está em evolução, mas eu tenho que cuidar pelo amor que eu tenho pelas criaturas. E para isso nós temos que ter uma consciência cada vez maior sobre Deus. Porque Deus é a fonte de tudo, Ele que é a criação de tudo. Se é uma criação divina, nós temos que cuidar. Nós temos que respeitar, nós temos que ter ali uma relação consciencial, uma relação de responsabilidade, mas de vontade realmente de cuidar. Coisa que nós ainda precisamos muito aprender. E algo importante que ele coloca sobre esse desenvolvimento de consciência da nossa relação com os reinos inferiores, é que nós temos responsabilidade quando, ele fala isso na questão anterior que nós vimos, né? Que nós teremos mais, que nós responderemos
pelos danos que nós provocarmos, se aquilo foi feito de modo consciente. E aí tem um documentário, vocês podem encontrar no YouTube isso, que fala sobre a história da Serra Pelada, que eu comentei com vocês há pouco, né? A Serra Pelada é uma região no Pará, que foi durante aquele período das décadas de 1970, 1980, o grande polo em busca de ouro. E ali então, quando nesse documentário, mostrava aquelas pessoas subindo e descendo escadas, carregando sacos de terra para poder fazer ali a mineração, para tentar encontrar um pequeno grãozinho de ouro. Aquelas pessoas acordavam, trabalhavam, dormiam, acordavam, trabalhavam, dormiam, sem qualquer tipo de perspectiva de vida, a não ser fazer aquilo, em busca de um pequeno grãozinho de ouro. Aquele indivíduo que cava a terra, que provoca aquele buraco, que consequentemente é a destruição daquela região, ele tem alguma consciência do que ele está fazendo? Certamente que não, porque ele vive num automatismo em busca da satisfação daquilo que para ele é a sua ambição imediata, que ele sequer se dá conta do que ele está fazendo. Ou então pegarmos esses trabalhadores de fazendas que colocam fogo na floresta, porque a visão dele é: eu preciso limpar esse pasto, preciso limpar essa região para construir aqui, para criar um pasto. Ele sequer está preocupado quanto tempo aquelas árvores levaram para se desenvolver, quantos seres espirituais estão ali, quantos animais serão afetados, não tem consciência nenhuma. Mas essa falta de consciência não é para ele um atenuante que vai diminuir a sua responsabilidade, mas mostra ainda o seu embrutecimento, o seu primitivismo espiritual. Porque essa consciência depende exatamente da sua evolução espiritual, do desenvolvimento do seu intelecto, dos seus valores. Mas agora aqueles que são responsáveis por isso, que sabem que estão destruindo, esses sim vão responder. Então cada um vai ter sua cota de responsabilidade. Aqueles que estão no topo dessa cadeia terão mais responsabilidade, e aqueles que estão, ainda que de modo inconsciente, terão um atenuante. Atenuar significa diminuir, mas não terão absorção. Porque mesmo inconscientemente, o mínimo de entendimento que ele tem, sabe que está fazendo uma coisa, que está destruindo, que está dando alguma coisa. Então esse mínimo será para ele esse mínimo de responsabilidade. E aquele que tem mais, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então é isso, meus amigos. Aqui esse tema é muito interessante de ser estudado. Então, mais uma vez, o André Trigueiro, ele escreveu aquele livro, né, O Espiritismo e o Meio Ambiente, que vale a pena ser compreendido, olhando por esse lado moral, mas também olhando para a realidade do nosso mundo hoje, que traz para nós um entendimento bastante profundo, que Emmanuel procurou desenvolver lá na década de 40. 85 anos depois, nós estamos aqui falando sobre esse assunto. E ainda assim, não tomamos medidas suficientemente concretas para a preservação do nosso mundo. Esses fóruns que acontecem, vai ter no Brasil aqui agora a COP, né? A COP30, no Pará, que vai discutir esse tema e tudo mais. Enquanto eles estão falando sobre isso, a grande preocupação é quem vem, quem não vem, se eu gosto do fulano, se meu amigo vai, quais são as implicações dessas relações políticas entre os líderes do nosso mundo hoje, e o meio ambiente, que é o ponto principal, está em segundo plano, com pouquíssimas preocupações a respeito dele. Enfim, temos ainda muita coisa para aprender e entender sobre a nossa relação com o nosso mundo material. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Encerramos também aqui, só para lembrarmos, essas ciências especializadas. E o próximo tema, questão 80, ciências combinadas. Então veremos ali toda a relação, né, dos espíritos, ou melhor, toda a nossa relação com todas as ciências que nós vamos desenvolvendo com o passar do tempo, para